Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosin, esse é o Minutos de Leitura do canal Apollo Fisioterapia e nós estamos na segunda parte do capítulo 7 do livro do John West. É o segundo vídeo que eu estou fazendo para a gente conversar sobre mecânica da respiração. No vídeo passado nós conversamos aí sobre os músculos ins e expiratórios. Eu vou deixar na descrição desse vídeo todos os links de todos os vídeos que a gente já fez no Minutos de Leitura para você acompanhar comigo. Tem uma playlist fantástica aí que a gente criou lá no canal. Você se inscreve no canal, curte os vídeos, acompanha a playlist que você pode acompanhar comigo o que a gente está fazendo, que é ler o livro do John West na íntegra. Nós estamos lendo tudo. Hoje nós vamos fazer o segundo vídeo, nós vamos ler e vamos falar agora sobre curva pressão-volume e sobre complacência no vídeo de hoje, beleza? Então, mais uma vez, curte os vídeos do canal, acompanha aí comigo o nosso Minutos de Leitura aqui no canal Apollo Fisioterapia. Vamos lá então, pessoal, nós vamos para o segundo vídeo, nós vamos aqui, para quem está acompanhando comigo, mais uma vez, ó, nós estamos lendo a quinta edição do livro do John West, de Fisiologia Respiratória Moderna. Esse é o capítulo 7, Mecânica Respiratória, Mecânica da Respiração, na verdade, né? E nós estamos na página 85, onde a gente vai falar agora das propriedades elásticas do pulmão. Vamos lá, vou iniciar aqui o nosso cronômetro, para a gente acompanhar o tempo, né, que a gente tem aí de minutos de leitura. E a gente vai falar um pouquinho agora, o John West vai falar com a gente sobre a curva pressão-volume. Suponhamos que tomamos um pulmão excisado, né, retirado de um animal. Canalizamos a traqueia, né, entubamos o paciente, aí o pulmão, e colocamos dentro de um recipiente. Quando a pressão dentro do recipiente foi reduzida abaixo da pressão atmosférica, o pulmão expande. Então, se eu fizer uma pressão negativa em volta desse recipiente, o pulmão expande. E sua alteração de volume pode ser medida com um espirômetro. A pressão é mantida em cada nível conforme indicado pelos pontos por uns poucos segundos para permitir que o pulmão chegue a repouso, para ele parar, né? Desta maneira, a curva pressão-volume pode ser plotada, ela pode ser construída. O John West ele apresenta aqui uma curva, né, uma figura chamada, que é a figura 7.3, para quem está acompanhando aí também no livro. A pressão de expansão em torno do pulmão é gerada por uma bomba, mas em humanos ela é desenvolvida por aumento do volume da caixa torácica, como a gente viu pelos músculos da respiração. O fato do espaço intrapleural entre pulmão e parede torácica ser muito menor do que o espaço entre pulmão e o frasco, né, na figura, não faz nenhuma diferença. A questão é que a pressão ali é negativa. O espaço intrapleural contém apenas poucos milímetros de líquido. Bom, nessa figura ainda mostra-se que as curvas a que o pulmão obedece durante a sua insuflação e desinsuflação são diferentes. Esse comportamento é conhecido como esterese. A esterese, então. Observe-se que o volume pulmonar em qualquer pressão dada durante a desinsuflação é maior do que durante a inflação. Então, o volume, vamos de novo, o volume pulmonar em qualquer pressão dada durante a desinsuflação é maior do que a inflação, né, do que a insuflação. Observe também que o pulmão sem qualquer pressão de expansão possui algum ar dentro dele. Ok, isso é interessante. De fato, mesmo se a pressão em torno do pulmão for elevada acima da pressão atmosférica, né, portanto ficando positiva, pouco ar, mas é perdido, porque as pequenas vias aéreas fecham-se, aprisionando o ar nos alvéolos. Então, mesmo que eu ponha a pressão em volta do pulmão, sempre vai existir um pouco de ar lá, porque as vias aéreas se fecham, não permite sair totalmente. Esse fechamento das vias aéreas ocorre em maiores volumes pulmonares com o aumento da idade, que é o enfisema senil, e também alguns tipos de doença, e aqui provavelmente ele está falando do DPOC, né? Na figura 7.3 ainda, depois eu vou mostrar a figura para vocês aí, para ficar registrado no final do vídeo, a pressão dentro das vias aéreas e os alvéolos do pulmão é a mesma que a pressão atmosférica, que é zero, no eixo X. Assim, esse eixo mede a diferença de pressão entre o lado de dentro e o lado de fora do pulmão. Esta é conhecida como pressão transpulmonar e é numericamente igual à pressão em torno do pulmão, quando a pressão alveolar é atmosférica.
Então a pressão transtorácica, transpulmonar é em torno do pulmão e a pressão alveolar ela é igual à pressão atmosférica nesse caso. Também é possível medir a pressão-volume do pulmão, mostrando mostrado na figura 7.3, se inflarmos com pressão positiva e deixarmos a superfície pleural exposta à pressão atmosférica. Neste caso, o eixo X poderia ser chamado de pressão das vias aéreas e os valores seriam positivos. As curvas seriam idênticas à mostrada na 7.3, que é o que a gente faz inclusive na ventilação mecânica. Então, aqui, ó, só para ficar registrado, ó, essa é a figura, né, que o John Ash fala tanto nessa parte desse capítulo. E agora nós vamos falar, né, mais um pouquinho, falar sobre a complacência. Então a inclinação da curva, essa que a gente acabou de ver aí, que eu mostrei para vocês, ou a alteração do volume por unidade de alteração de pressão, é conhecido como complacência. Então a alteração de volume por pressão é a complacência. Na faixa normal, a pressão de expansão é cerca de menos 2 a menos 10 centímetros de água. O pulmão é notavelmente distendível ou muito complacente. A complacência do pulmão é cerca de 200 ml para cada centímetro de água. Entretanto, altas pressões de expansão, o pulmão é mais rígido e sua complacência é menor, conforme mostrado pela inclinação dessa curva. Então, lá no final, em altas pressões, você tem um achatamento dessa curva, né? Começa a gerar menos volume. Então, a complacência é um pouco reduzida se a pressão venosa pulmonar for aumentada e o pulmão ficar engurgitado de sangue. Então, você perde complacência conforme eu encharco o pulmão. O edema alveolar diminui a complacência ao impedir a insuflação dos alvéolos, de alguns alvéolos. A complacência também aparentemente cai se o pulmão permanecer não ventilado por um longo período de tempo, especialmente, né, se seu volume for baixo, então nas hipoventilações. Isso pode ser parcialmente causado pela atelectasia de algumas unidades pulmonares, porém, aumentos na tensão superficial também ocorrem. Então depois a gente vai estudar isso, né? A tensão superficial vai ser tema aqui também desse capítulo. Doenças que causam fibrose no pulmão diminuem a complacência. A complacência do pulmão é aumentada pela idade e também pelo enfisema, como eu já tinha falado anteriormente. Em ambos os casos, uma alteração do tecido elástico do pulmão provavelmente é responsável. Então, a elasticidade pulmonar é responsável. O tecido elástico pulmonar é que dá a complacência. A complacência pulmonar, então, depende do seu tamanho. Claramente, a alteração de volume por unidade de alteração de pressão será maior em um pulmão humano do que, por exemplo, um pulmão de um camundongo. Por esta razão, a complacência por unidade de volume do pulmão, ou complacência específica, é às vezes medida se desejarmos tirarmos conclusões a respeito das propriedades elásticas do tecido pulmonar. Ou seja, você corrigir pelo volume pulmonar que você está medindo. A pressão que rodeia os pulmões é menor do que a atmosférica, como a gente viu lá na figura 7.3, em virtude do recuo elástico do pulmão. Então a tendência dele é sempre retrair. Isso é a sua tendência de retornar ao seu volume de repouso após a distensão. Um fator é o tecido elástico, que é visível em cortes histológicos. As fibras de elastina e colágeno podem ser vistas nas paredes alveolares em torno dos vasos dos brônquios. Provavelmente, o comportamento elástico do pulmão tem menos a ver com o simples alongamento dessas fibras do que com a sua disposição geométrica. Uma analogia é a uma meia de nylon, que é muito distendível em virtude da sua constituição, utilizando um tecido com um certo tipo de nó. Embora as fibras de nylon seja muito difícil de esticar. As alterações no recuo elástico que ocorre no pulmão com a idade e no enfisema, presumivelmente são causadas por alterações nesse tecido elástico. Beleza? Pessoal, eu espero que você tenha gostado da segunda parte do livro, do capítulo de mecânica respiratória aqui do John Ash. Continua acompanhando comigo Minutos de Leitura. No próximo vídeo nós vamos falar sobre tensão superficial do alvéolo. A gente vai estudar a tensão superficial. Mecânica respiratória é um tema muito interessante, muito importante para quem trabalha na área de fisioterapia respiratória ou quem estuda fisiologia respiratória. Um grande abraço e até a próxima aqui no canal Apollo Fisioterapia.